prosseguindo, falando ainda de rentabilidade. Vamos lá. Imagine que um cliente investiu R$100 mil no CDB, que está rendendo 10% em 2 anos. Ou seja, a gente já tem aqui uma rentabilidade absoluta. Eu já consigo visualizar quanto ele vai render no período de 2 anos. 10%. Excelente. Assim sendo, o valor atual aplicado no banco é de 110 mil. Ou seja, né, uma rentabilidade de 10% no período. 100 mil mais 10%, 10, total 110. Não preciso nem de calculadora. Muito tranquilo. No entanto, se ele decidir resgatar o valor do CDB, olha aí que legal, ele terá no CDB, o que ele terá na sua conta corrente não serão os 110 mil. Por quê? Mas sim o valor descontado no imposto de renda, que no caso aí, né, que é 2 anos, o valor descontado de imposto de renda é 15%. Ou seja, que será o valor de 108.500, ou seja, ele teve uma rentabilidade de 8,5%. Então perceba o seguinte, a gente tem duas coisas diferentes. Quando você comprou o título lá, você ganhou uma rentabilidade de 10%. Beleza. E você viu que você colocou 100, ia dar 110 mil. Só que na hora de você tirar, você não tirou 110, você tirou 108.500. Por quê? Porque descontou 15% de imposto de renda. Então, na verdade, a sua rentabilidade não foi de 10, foi de 8,5. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Assim, a rentabilidade bruta são os 10% de retorno. Essa é a rentabilidade bruta, ou seja, aquela que mostra, é igual quando você vai trabalhar. Qual que é o seu salário? Meu salário é 1.500, meu salário é 2.000. É isso que você recebe? Não, aquele é o salário bruto. Aí vai descontar lá INSS, né? Vai descontar sindicato, vai descontar imposto de renda. E aí o seu salário bruto é diferente do seu salário líquido. Aqui é a mesma coisa, beleza? Já que o significado é o retorno antes do imposto de renda. Então passa a marcar texto. A rentabilidade bruta é o retorno antes de descontar o imposto de renda. Beleza? Wallace, mas tem investimento que não tem imposto de renda. E aí? Fique calmo que a gente vai ver um pouquinho abaixo. Fique tranquilo, tá? Já o conceito da rentabilidade líquida, passa a marcar texto, é o retorno descontado do imposto de renda. Ah, beleza. Então a rentabilidade bruta, 110 mil, show. A rentabilidade líquida, 108.500, que é aquilo que realmente entrou no meu bolso, né? O que no nosso exemplo seria aí os 8,5, né? Que faria com que desse 108.500. Esse retorno pode ser expresso em valores financeiros ou em taxas. Como assim valores financeiros? Colocou 100, a rentabilidade bruta 110, a líquida 108.500. Isso em retorno financeiro. Em taxas, 10% rendendo ao ano, sendo que tem 15% de imposto de renda, 8,5% líquido. Então 10% seria o bruto, 8,5% seria o líquido. Muito tranquilo mesmo rentabilidade bruta e rentabilidade líquida. Rentabilidade bruta antes de descontar imposto de renda, rentabilidade líquida depois que descontou imposto de renda. Tranquilo. Salientamos que diversos investimentos não possuem imposto de renda para pessoa física, tais como poupança, LCI e LCA. São alguns exemplos aqui. Assim, quando tratarmos produtos isentos de imposto de renda com ativos não isentos, devemos fazer a comparação entre os mesmos tipos de rentabilidade. Como assim? Se você tem, por exemplo, uma LCA, olha só que legal. Você tem aqui, ó, vamos imaginar, olha que legal essa análise aqui. Pega aqui, ó, qual investimento vai render mais? Aí você tem os dois investimentos, vou colocar aqui, ó. Qual investimento vai render mais? Vencimento dos dois em 2 anos. Aí você vai ter aqui, ó, um CDB 10% ao ano. AA aqui é 10% ao ano. E você terá aqui uma LCA de 9% ao ano. Aí você fala assim, Wallace, é claro que o CDB vai render mais. Nananina não. Por quê? Ó, o CDB, como a gente viu aqui, ele vai descontar, ó, ele vai pegar 10% e vai descontar 15% de R. Ou seja, a taxa dele vai dar 8,5%. Já a LCA, os 9%, como ela é isenta, ela vai continuar com 9%. Então, a taxa bruta e líquida dela vai ser igual. Por quê? Não tem imposto de renda. Já aqui, ó, vai ter diferente. Ó. A bruta vai ser essa, 10% do CDB. E a líquida vai ser essa aqui, 8,5%.
Então, quando você bate o olho, você acha que o CDB é melhor, mas não é. Por quê? Porque o CDB vai descontar imposto de renda, já a LCA não vai descontar. Então, a LCA já está te mostrando quanto vai dar certinho. Por isso que fala o seguinte, ó, quando tratarmos produtos isentos de imposto de renda, que é no caso a LCA, com ativos não isentos, que é o caso do CDB, devemos fazer a comparação entre os mesmos tipos de rentabilidade, que seria o quê? A rentabilidade, nesse caso aqui, a rentabilidade líquida. Então, temos que comparar os dois, a rentabilidade líquida de um e a rentabilidade líquida do outro. Beleza? Então, o LCA, nesse caso, é mais vantajoso. Além disso, quando for feito um resgate de CDB ou fundos de investimentos, o valor que entrar na conta já estará o retorno líquido e não bruto, já que o imposto de renda, passa a marca-texto, é retido na fonte pela instituição. Então, você já sabe aí que se cai na sua prova. Quem faz a retenção de imposto de renda para CDB ou fundos? Quem retém já é a instituição. Ah, eu comprei um CDB lá no Itaú. Quando eu receber, eu não preciso me preocupar com nada. O próprio Itaú já efetua lá a retenção de imposto de renda e já me dá o valor líquido. Diferente, por exemplo, quando eu invisto em ações, que aí eu, investidor, preciso emitir uma DARF para, consequentemente, fazer o pagamento. Então, eu mesmo que faço a retenção, no caso de ações. Mas no caso de CDB, fundo de investimento, o próprio banco, no caso a própria instituição, a própria corretora vai reter esse valor. Beleza? Então, rentabilidade bruta antes do imposto de renda, rentabilidade líquida depois de imposto de renda. Quando estivermos comparando ativos que possuem imposto de renda com ativos que não possuem, devemos sempre olhar para a rentabilidade líquida, para que a gente consiga ver qual dos dois é mais vantajoso. Beleza? Então, mais uma aulinha de rentabilidade e eu espero você na próxima aula.